Senhor Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, te pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um que está assistindo esse vídeo agora, sobre cada um que irá assistir, Pai, no seu momento, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa trazer graça, possa ter misericórdia dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, Pai. Abençoe nessa hora o seminarista Gerson com a sua aula, com tudo que ele pôde estudar e tudo que ele pôde transmitir, Senhor. Que o Senhor possa estar agraciando, que cada um tenha filtrado por Ti aquele ensinamento que precisa, Pai. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou compartilhar o vídeo. Gente, o tema de hoje nós estamos na lição 8, que é combater os falsos mestres. Nós estamos falando de Filipenses. É toda uma série aqui em Filipenses. O nosso trecho de hoje é Filipenses 3, de 1 a 11. Vou fazer a leiturazinha, mas eu peço que a gente ficar com a Bíblia aberta, que a gente vai voltando e vai trabalhando aí a parte também junto com o texto, né? Filipenses 3, de 1 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O ar-condicionado está tão bom que está até virando. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 4º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Esse texto aqui é em continuidade com o texto de Filipenses. Ele acaba fazendo uma admoestação de Paulo, né? Paulo faz um contraponto aí entre um motivo de orgulho e um motivo de perda, né? A gente acaba vendo aqui um pouco de uma retórica que acontece mais em Gálatas e Colossenses, que é aquela retórica contra heresias específicas, contra pensamentos divergentes, né? A gente tem ali em Gálatas uma heresia judaica, né? Judaizante, que puxava ali os gentios, né? Para cumprir pontos da lei judaica. Então tem aquela ideia, né? Sim, gentios podem fazer parte do povo de Deus, porém para fazer parte do povo de Deus vocês precisam realmente se apegar a certos preceitos, como a circuncisão, como a alimentação, como guardar dias específicos. Existe essa ideia entre os judeus ali, nós vemos ali em Atos 15, que existe um concílio em Jerusalém, que tem um entendimento que diz que isso não é necessário. A questão ficou tão grande ali que eles acabam se debruçando sobre a questão e decidem sobre isso. Daí a gente até levanta questionamentos entre os exegetas se Gálatas foi escrito antes ou depois disso, porque Paulo não cita essa decisão quando escreve os Gálatas, porém a carta parece que também não é tão posterior. Talvez tenha sido logo depois ou no mesmo momento, mas ele acabou não se valendo disso. Existe esse questionamento. Existe lá em Colossenses e também no pensamento helenístico em geral uma heresia que misturava
o cristianismo com um pouco da filosofia grega e com as religiões de mistério, que vem principalmente da Pérsia e da região mais oriental, babilônica ali. Existem religiões de mistério, aquela ideia de conhecimento que liberta, o conhecimento que traz poder, palavras de poder. A gente vê isso muito hoje no lado místico cristão. Outra série de lição boa é sobre esses misticismos modernos que vão voltando, tudo antigo, tudo antigo. E aí tem essa ideia também de que talvez é o cristianismo, é o conhecimento de Jesus, é o conhecimento da evangelização, e você precisa conhecer para melhorar você evolui. Existem essas ideias, esses combates nas cartas de Paulo e heresias. E aqui você vê um pouco disso, de maneira mais light, né? Vamos colocar assim, de maneira um pouco mais leve, porque Paulo não se debruça tanto. Ele só dá uma pincelada como se fosse algo a pontuar, algo que se ouve de maneira comum, algo que acontece de maneira corriqueira, porém não tão específico. A carta de Filipenses é uma carta sem muitas exaltações, sem grandes questionamentos. A gente pega de Corinto, e Paulo escreveu umas 4 cartas. Foi lá, brigou, foi expulso, deu tudo errado. A igreja de Filipenses e Efésios, outras cartas, assim você vê que tem um clima um pouco mais cordial, né, tipo Gálatas, insensatos, eu tenho dores de parto com vocês. Você percebe a diferença de tom e dos problemas da comunidade. Então a gente vê dessa forma. Né? Essas advertências têm um tom um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Tá, então eu vou pontuando aqui, para a gente não se perder. A gente está aqui em Filipenses 1 a 11, tá? E aí nós estamos falando aqui primeiro de mais advertência. Aqui no verso 2. Tá? Então assim, o texto começa falando de cães imundos. Né? Cães. A ideia de Paulo chamar aqueles que pregam algo diferente de cães tem muito a ver com uma percepção ali uma percepção muito judaica de animal imundo. O cão era aquele também que comia resto, comia lixo, comia coisas ali, né? Fica rondando, né? E os cães eram justamente o vocabulário que os mais religiosos usavam para se referir aos gentios que tinham práticas imundas. Então ele é como cães, eles são como cães. A comida que cai da mesa, os cãezinhos comem, tá entendendo? É essa mesma imagem. O cão é aquele animal imundo que come restos, fica rondando. Tem essa imagem que Paulo está evocando, mas também tem uma imagem de uma matilha que fica rosnando em volta para morder, para tentar, para assediar. O Paulo traz essa ideia, né? Então assim, esses caras são cães. Eles ficam em volta, ladrando, gritando, latindo, querendo morder a gente, querendo tirar a gente do foco certo. E eles são imundos, eles têm práticas imundas. E Paulo relaciona eles justamente com os judeus legalistas que queriam trazer práticas religiosas já abandonadas para dentro da comunidade. Então, Paulo está falando justamente disso, né? Então, assim, existe uma ideia do cães, né? E aí, pessoas com práticas essa primeira imagem, cães imundos. Né? Então eles usavam isso com muita ideia, e Paulo basicamente chama os judaizantes de cães imundos. Também chama de maus obreiros e de falsa circuncisão. É interessante porque quando a gente pensa muito nessa ideia de mau obreiro, que ele faz a obra de maneira ruim, é engraçado porque quando o religioso vira para aquele que ele considera equivocado, ele traz preceitos e impõe normas, existe uma ideia de se apresentar numa posição de pureza, né, de boa imagem. Então, aí Paulo fala, apesar da boa aparência desses que falam, né, que invocam para si serem justos, certos, eles são maus obreiros. Eles fazem a obra de maneira má. Apesar da aparência, existe esse contraponto de uma ideia de imagem, e existe também essa ideia da falsa circuncisão. Então, assim, a gente tem nos maus obreiros aqui, e na falsa circuncisão, ideia sobre religiosidade equivocada. A falsa circuncisão justamente tem essa ideia que eu falei, da mutilação
judaica, principalmente a circuncisão era o ponto mais evidente que sempre acontece. Eu não sei como eles verificavam a circuncisão. Essa é um questionamento que fica na minha cabeça. A galera fala muito de circuncisão, mas pessoas verificavam a circuncisão dos outros? É um bom questionamento, né? É um negócio tão recorrente e os caras se colocavam isso como um ponto tão válido. Eu falo, cara, você tá no gentil, o cara se você vai verificar essa conclusão, pelo amor de Deus, né? Mas existe essa ideia de que isso era exigido, né? Talvez fosse bem cerimonial isso, né? E assim, ao ponto de as pessoas saberem que determinadas pessoas são circuncidadas porque testemunharam isso, né? Que tem um pouco que dentro de mim. Que testemunharam, né? Então, como se fosse casamento, né? E aí tinham pessoas que... Então assim, existia a ideia principal que Paulo, quando ele fala, é justamente esse apego à prática religiosa, a obras ruins, obras que são consideradas imundas e são falsas. Existe esse apego que é trazido de volta. Então assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque a circuncisão é justamente a marca, né, da aliança. Essa é a ideia principal aqui. Então é um apego a uma marca antiga, a uma marca formal de aliança. A gente faz um contraponto com o povo de Israel porque existia essa ideia. Sempre a gente fala de continuidade. Eu fico conversando com o Deus, falando de Apocalipse. Tudo na Bíblia tem a ver com continuidade e descontinuidade. A gente vive num contexto de continuidade. O pensamento reformado tem sempre continuidade. Então, a gente batiza criança porque a gente entende que, assim como os filhos dos israelitas eram circuncidados, isso é um sinal da aliança, que eles fazem parte do povo da aliança. A gente entende que o batismo, da mesma forma, é um sinal, um selo de que eles são parte da aliança e fazem parte da comunidade daqueles que professam a fé de Jesus. E não é algo necessariamente como expressão de vontade, como os batistas acabam entendendo. A gente entende que a gente está dentro dessa continuidade, porque nós somos o povo de Deus. Os judeus olhavam essa circuncisão como um marcador nacional de que eles eram o povo escolhido de Deus. E eles se orgulhavam disso, existia um orgulho, um apego, um orgulho. Então, para o gentio entrar, ele tinha que, evidentemente, Jesus não, Jesus é ótimo. Possibilitou o gentio, isso a gente aceita. É só, Paulo vai entrar, agora fazer o que tem que fazer. Qual a marca de quem é parte do povo de Deus? Circuncisão. E todas as outras práticas religiosas. Então você tem essa ideia de que é necessário essa palavra. Eles se orgulharam disso. Isso era um motivo de orgulho. Isso é a marca da aliança. E aí ele fala, ó, essa é a falsa circuncisão. Essa é a falsa marca de aliança com Deus. Essa é uma marca verdadeira. E desde o começo a circuncisão não tem essa ideia de ser uma marca definitiva, verdadeira e profunda. Porque desde o Antigo Testamento se diz que vocês são incircuncisos, malditos. Vai vir o dia que o coração de vocês vai ser circuncidado. Porque vocês precisam, porque o coração de vocês é podre. Vocês só são marcados por fora, porque por dentro não tem marca nenhuma. Então essa ideia de que precisava de uma marca ainda espiritual para selar, existe desde o começo, desde o Antigo Testamento. Então, assim, não é um adendo, não é algo que vem depois, não é uma correção, não é um plano B. Está desde o começo essa marca. Então, o que acontece? Essa é a falsa marca. E aí o texto continua, no verso 3, porque existe a verdadeira circuncisão. Existe a verdadeira. Né? Existe o verdadeiro, eu vou botar até de cor diferente, ó. Tipo assim. Se Paulo está falando que existe uma mentira, algo falso que é pregado, algo que é equivocado, é porque existe uma verdade, algo que é superior, que vai ser falado, é algo que é mais profundo, que é verdadeiro de fato. Então ele fala sobre a verdadeira circuncisão. Olha a circuncisão. Então assim, qual é o verdadeiro sinal de comunhão com o Pai? É isso que Paulo está falando. Então olha só, tem gente dizendo que, falando do sinal falso, você está pegando algo falso, algo que não tem valor. E Paulo depois valoriza, ele fala que tudo isso é refúgio, tudo isso é perda, é menor. E ele coloca, ó, tem a verdadeira, o verdadeiro sinal de comunhão com Deus.
único verdadeiro sinal de comunhão com Deus. E aí ele fala, isso aqui lembra muito, ele fala, Jesus falando com a mulher samaritana, aqui no verso 3 ele diz, porque nós é que somos a verdadeira circuncisão, né? Nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós que adoramos em Espírito, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e verdade. A grande missão de Deus na história é tomar para si um povo que o adore, de fato. Existe essa ideia que Deus busca, eu já escrevi até uma artigo sobre essa busca de Deus no texto ali de João, falando que Deus busca adoradores de verdade, que o adorem de fato. Isso é mediado pelo Espírito. Essa ideia do Espírito existe uma necessidade de comunhão espiritual para que haja essa verdadeira adoração, porque você não pode adorar Deus numa posição de injustiça, numa posição de separação. Então existe essa ideia de Deus busca essa reconciliação para poder tomar um povo para si, para ser adorado. Né? Então, Deus busca verdadeiros adoradores. Então assim, a gente tem que, adoração no Espírito Santo. Adoração no Espírito e verdade. É interessante porque adorar no Espírito, qual a função do Espírito dentro da aliança? Ele é o penhor da aliança, ele é a garantia. É assim como que Paulo coloca, é assim que Jesus também coloca. Então ele fala, eu preciso ir na frente, mas eu vou deixar um consolador, vou deixar um paráclitos, vou deixar um advogado, no sentido do termo tem essas duas conotações, vou deixar alguém que roga, que consola e que sustenta, que é o Espírito Santo. Esse é o sinal de que eu estou com vocês, que eu fui e que vou voltar, porque existe, que eu deixei isso aqui para vocês. Enquanto alguns escritores bíblicos usam essa ideia, de eu vou preparar os lugares, Paulo um pouco mais sistemático, ele fala, é a garantia, a nossa garantia, a garantia que nós somos filhos de Deus e temos uma aliança com Ele, uma marca que nos marca hoje, e que a garantia que nós somos filhos de Deus é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa função. Então ele é o quê? Ele é a garantia. E ele é a marca também. Então essa adoração do Espírito, ela se contrasta com uma falsa circuncisão. A verdadeira, quem tem a verdadeira circuncisão, ele recebe o Espírito para poder adorar o Pai em Espírito e verdade. Não é essa marca externa, a carne, mas é a marca do Espírito, da aliança. Então, se adora em Espírito e verdade. E aí o texto continua, gloriados, a gente se gloria em Jesus. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Novamente, o Paulo, ele sempre bate muito nessa ideia de se gloriar em religiosidade. Ele bate isso o tempo. Jesus já batia nisso também, ele falava dos fariseus. Da mesma forma, Jesus bate nisso, né? Gloriarmos em Jesus. Então é o que? Se gloriar em Jesus eu não atribuo valor ao que eu faço, mas ao que outra pessoa fez, ao que Jesus fez. O que me dá glória, o que é meu mérito, o que me torna motivo de exaltação, o que é motivo de exaltação para mim não é o que eu fiz, é o que outra pessoa fez para mim. Então o que me dá glória é Jesus Cristo. Então assim, existe uma... Como é que eu botei? A gente se gloria na obra de Jesus, né? Isso aqui é a síntese do Evangelho. A gente se gloria na obra, naquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Essa é a verdadeira marca da circuncisão. O Espírito Santo que é dado como garantia, e a gente se gloria na obra de Jesus Cristo, que permite todas essas coisas, e a comunhão com Deus e a adoração do Espírito e verdade. Nós não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Quando Paulo fala de carne, ele fala de... Nossa, esse é um carne bonito. É sarx. Sarx é a carne do grego. A carne em Paulo sempre puxa para uma ideia sempre de algo do que é humano e está em oposição a Deus. A maioria das vezes que Paulo usa a ideia de carne, João não usa nesse... Toda vez que fala de carne, eu falo isso. João não fala de carne nesse sentido. O verbo se fez carne no túmulo de nós. O verbo se fez humano, limitado, fraco. Paulo usa em um outro contexto. A carne em Paulo está sempre muito ligada a essa ideia de oposição entre Deus. Então, o espírito e a carne estão em conflito sempre.
Essa é a ideia diferente como é que a gente precisa ver. Então Paulo está falando assim, a gente não confia na carne, a gente não confia nessas obras que são imperfeitas, que são pecaminosas, que estão, né? Talvez esse fosse o problema de uma outra heresia que falava, né, que Jesus não podia vir em carne porque a carne é má, né? Sim. Primeiro João fala muito disso e isso vira um problema um pouco depois. Em duas formas de heresia muito comum. Ele tem o gnosticismo, que é uma revisão platônica ali, que aí resumindo e generalizando de maneira mais ampla possível, era que a gente vê isso no espiritismo, cara, é igual, tudo bem. Que Deus é um ser de bondade, aí Deus emanando as suas naturezas, criou várias camadas de realidade, uma dessas camadas surgiu um ser lá, que é o Demiurgo, que criou a matéria, porque Deus não ia criar a matéria, porque a matéria é ruim. Então foi uma outra criatura que criou, e tudo que existe aí de matéria, e o ser humano está meio que aprisionado nessa matéria, e tem que se livrar dessa matéria para transcender a níveis superiores. O espiritismo tem muito disso, você vai para planetas um pouco melhores até você se libertar da carne. E aí existe essa ideia de oposição, então é absurdo, existe aí Marcião, que é o primeiro herege da história, que é o cara que pegou e levou isso a pé da letra, cortou a Bíblia toda. O primeiro cânone que a gente tem da Bíblia, lá do século I, é o cara que era herege, que ele escolheu quais mãos ele ia botar. Aí a galera falou, calma aí, então vamos dizer quais são, porque o cara está dizendo, botou um monte de coisa de lado. Mas essa história da igreja é um tema interessante, mas o cara colocou essas coisas de lado. Existe essa ideia de que se Deus é bom, ele é espírito e ele não ia criar matéria. Então você tem toda uma construção cosmológica relacionada a isso, em que Jesus seria simplesmente só esse ser de uma área superior que veio, de uma camada, de um éon, como a galera fala, de uma esfera superior. Então o espiritismo tem uma coisa muito parecida com isso, que Jesus é um espírito iluminado, que veio para nos dar conselho para a gente poder ascender, resumindo a complexidade. E aí você tem também os docetistas, que é outros também que dizem que, por vários motivos, mas um dos principais é que o cara, ele pensa assim, ó, Deus não ia morrer, sofrer na cruz, né? De verdade. Então assim, Deus, ele não poderia ir à carne de verdade, então ele era aparente. O docetismo vem do verbo grego que é dokel, que é parecer. Então assim, o docetismo é que ele diz que Jesus ele só parecia que era homem, só parecia que era carne. E aí João vai escrever na primeira de João e fala, ó, o herege é aquele que diz que Jesus Cristo não veio como homem e morreu na cruz de verdade. Entendeu? É disso que ele está falando. E isso tem registros ali. E depois da época das escrituras, os primeiros pais apologistas, as apologistas no começo da igreja, também desciam além nessa galera. Então, tem lá Irineu e a galera toda que falava muito sobre isso. Que a gente está tão, do ser humano, carne, está tão distante de Deus, que às vezes esse conceito de achar que Jesus não tinha vindo como carne, né? É porque a gente é tão pecador, né? Como miserável, que a gente fala assim, como é que Deus não pecaria? Né? É uma ideia atraente. E não é no modo de vista platônico. Platônico tem, se a gente lembrar da aula de filosofia do colégio, Platão tem essa ideia, ele tem o mundo das ideias e o mundo real, né? O mundo real, o mundo material. O mundo das ideias é perfeito, e o mundo material é uma imagem perfeita dessas realizações. Então isso permeia toda a cosmologia platônica, todo mundo que pega disso. Isso afetou a nossa religiosidade quando a gente pensa no catolicismo clássico e essa separação entre o sagrado e o profano. Então você tem que se isolar do mundo, a gente vai dos prazeres do mundo. Então coisas que uma pessoa está informada. Agora que eu sou casado, eu posso falar essas coisas. Por exemplo, o sexo. A galera, por falar do sexo, é para procriação. Porque o prazer da carne. Mas não, mas o reformado não existe essa separação. Deus criou o sexo para a alegria do casal, para o pessoal viver bem, feliz. É isso. Não existe essa ideia de você pegar as coisas que são prazeres da carne, pôr uma boa comida, estar com os amigos. São coisas que Deus deu, coisas da matéria desse mundo que são boas. Desde que usadas como discernimento com equilíbrio. E aí a gente tem essa coisa reformada na nossa cabeça, mas em outros contextos religiosos não. Esses prazeres do mundo são separados, é só o espiritual. Essa coisa muito platônica que acabou resvalando e ficou na teologia
de modo geral. Mas vamos conseguir que senão a gente entra numa grande digressão e nunca mais volta para a lição, porque a gente já saiu totalmente. A gente já foi longe. Vamos lá. E aí Paulo continua falando agora, do verso 4 ao 6, sobre os méritos dele. Porque ele fala o seguinte, olha só, se essa galera está falando que sabe tanto, que eles se apresentam de maneira tão boa, sendo maus obreiros, mas eles se apresentam com uma aparência, com um apego tão grande a obras boas, a coisas boas que eles têm para acrescentar e para colocar, eu tenho muito mais. Então o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha só, eu que tenho muito mais do que vocês, considero isso como lixo. E ele enumera tudo que ele tem de bom, para depois dizer, isso aqui é um refúgio, entendeu? Então eu vou pontuar aqui o que ele acaba botando. Mas que nem professor, né? Posso apagar? E aí ele enumera todas as qualidades, todas essas coisas meritórias que ele poderia reivindicar para si mesmo. Já que se a ideia é reivindicar, eu vou reivindicar todos os meus méritos para exaltando e mostrando como tudo isso é grande, dizer, ó, o que eu estou falando é maior do que isso. Ele chuta, ele basicamente exalta, mostra todo o seu currículo e depois fala, ó, isso aqui que vocês olham, você acham muita coisa, é nada. Essa a gente chama, na teologia, é uma diatribe paulina, é uma retórica bem grega de fazer as coisas. Ele mostra, exalta, cria um negócio para depois derrubar. Ele só valoriza o ponto para depois mostrar. E o meu é maior do que isso. É uma técnica de retórica muito interessante. Aqui, ó. Ele elenca os méritos. Paulo faz isso em vários momentos. A gente vai lembrar em algumas cartas quando ele tem que justificar o seu próprio ministério, narrando tudo que ele passou, que ele sentou com os apóstolos para ouvir também, e quando ele narra todo o ministério dele, quando ele tem que falar com os Gálatas. Então existe essa ideia sempre que ele tem que mostrar o currículo dele para dizer as coisas. Tem sempre que dizer quem ele é. Ele lembrar a pessoa, se tu me esculhambando, porque eu sou açoitado, porque eu sou preso, porque eu sou largado nos campos, porque... Mas eu tenho um currículo, tá, gente? O que eu passo é o sofrimento por causa do reino, mas eu estou me adiantando. Mas existe essa ideia sempre que Paulo vai... Sempre que ele está lembrando, a gente precisa olhar para ler os textos bíblicos e perceber por que ele afirma as coisas. Por que ele está contando vantagem do próprio currículo. Então vamos pensar nisso, olha só. Assim, Paulo ele teria motivos para se orgulhar, de fato. Aí ele vai demonstrar. Primeiro ele começa assim, ele foi circuncidado. De motivos. Ele foi circuncidado no 8º dia, que é o dia correto. O dia correto, o dia certo de fazer. Não tem como ser mais legal do que isso, entendeu? Mais correto, mais acertado do que isso. Ele é circuncidado no mesmo dia, no dia correto, ele nasceu judeu, né? Ele tem linhagem, ele é da linhagem de Israel. Né? Então assim, ele não é convertido, ele não é de família mista, ele tem linhagem pura, ele foi circuncidado no dia certo. Ele tem berço. Ele é aqui, ó, a tribo de Benjamim. Benjamim significa o filho amado, né? Benjamim é o filho da destra, o filho da direita. É o filho querido, entendeu? Quando ele fala de Benjamim, você remonta a ideia ali de José de Benjamim. A ideia é o filho que nasceu na terra já correta. Existe uma ideia do filho preferido, do filho queridinho. Existe essa ideia. Então existe. É tipo assim, dentro da galera, não só tem a linha de Israel, como sou da tribo do preferidinho, entendeu? Então aí vai continuar contando vantagem. Ó. Ele é hebreu de hebreus. Hebreu de hebreu, né? Ele é hebreu de hebreus, olha só. Tipo. Carioca da gema. Exato. É tipo isso. Eu sou carioca da gema, mas nascido na zona sul, na praia de Copacabana. É outra parada, entendeu? Tudo isso aqui ele está falando de nascimento. De coisas que ele herdou, de coisas que fazem parte do sangue dele, posição genealógica, que era muito valioso para quem justamente ia afirmar. O cara vai falar de circuncisão, pô, memória para mim. Meça essas palavras, respeita a minha história.
Eu tenho berço. Eu nasci, não tem como você nascer melhor do que isso. Não tem como você ter um berço melhor do que esse. Apesar de ele ser letrado em pensamento helenístico, filosofia grega e tudo, mas ele é um cara que tem berço judaico perfeito. Não tem nem retoque no que ele vai fazer. E ele tem coisas voluntárias que ele faz. Então assim, ele fala que ele é fariseu. A primeira coisa. A primeira coisa. Ele é fariseu, entendeu? Então assim, o fariseu dentre as correntes judaicas a que tem mais zelo pelo cumprimento da lei. Então a gente tem ali desde o pessoal classifica, a gente divide a galera, tem os herodianos, você tem os saduceus, os fariseus, os zelotes, a galera que vai pro deserto, você tem todo o métier, você tem o povo da terra, que é o pessoal que é pobre e não tem dinheiro para poder seguir a lei de maneira correta, porque o cara precisa trabalhar, então o cara vai ter que trabalhar no sábado, o cara vai ter que trabalhar com carne morta, coisa que é suja. Não, Paulo é fariseu, ele está no top da galera que segue a lei. E o fariseu não é só uma corrente judaica, a gente precisa entender também o contexto, porque depois que o templo foi reconstruído, quando o povo volta do exílio da Babilônia, quando o povo volta e vai reconstruir o templo, qual é o sentimento diante do povo de Israel? O povo cara, olha só, nós fomos punidos por Deus, então nós vamos agora fazer o melhor possível para ver se Deus volta a enviar profetas, volta a falar conosco, nos aceita de volta. A gente às vezes acha que o judeu naquela época não, tranquilo, não. A galera tinha um sentimento de ter sido escorraçada, era uma coisa meio. Eles estavam pior, de fato. Porque o período interbíblico não foi legal para os judeus, entendeu? Eles passaram no máximo 100 anos de independência no meio desse tempo, e foi só porque os romanos estavam lutando contra a galera. Então todo mundo, a galera que dominava eles, estava se batendo em volta. Porque a partir do momento que se estabilizou, eles voltaram a ser dominados. Então, Ptolomaico, os saduceus e os romanos, todo mundo dominou eles nesse meio tempo. E ele sempre pensando assim, olha, se a gente... você tinha os saduceus que ficavam no templo ali, que ficavam em Jerusalém falando, não, a gente é da linhagem do rei Davi, o reino de Davi é o reino eterno, porque tinha uma coisa muito da prosperidade, então, isso até se desdobra depois, o pessoal acreditava que Jerusalém nunca ia cair, e aí veio o Império Romano e destruiu. Tinha essa ideia deles ali, e você tinha os fariseus que eram mais vinculados a ligar ali e eram espalhados por todo o Mediterrâneo. Você tinha sinagogas em todos os lugares. Foram os fariseus que começaram essa ideia de sinagoga. Porque você está estudando a lei, a Torá. E vamos seguir a Torá, que Deus vai nos aceitar de volta, nós vamos ser um bom povo, a gente não vai repetir o erro dos nossos antepassados, que foram infiéis e foram punidos de maneira correta. Então, a gente agora vai cumprir ali a risca. Até demais. Então, existe essa percepção que os fariseus eram de fato aqueles que guardavam e perpetuavam a lei, o cumprimento da lei da melhor maneira possível, né? Aí ele fala que ele tem o zelo, que ele é zeloso, né? Fica aí. O ar-condicionado está top hoje. Top. Cadê? Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Se quiser que eu desligue. Não, tá bom. Então, assim, ele era perseguidor. Isso também é muito interessante, né? Ele perseguia os hereges. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, assim, Jesus não era o Messias. Eu vou perseguir, ele era zeloso a ponto. Paulo sempre teve o mesmo coração. A diferença foi que Jesus se revelou para ele, mas ele sempre teve essa parada. Ele sempre foi o cara que ia até lá e ia fazer. Ele sempre foi um cara. A gente pensa que Pedro era o cara mais emocionado. Não. Paulo sempre foi, desde moleque, desde quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá, cara, segurando as vestes, jovenzinho segurando. Entendeu? Ele sempre esteve no meio da parada, sendo mais crente dos crentes, sempre esteve lá no meio. O que aconteceu foi que Jesus se revelou. Ele falou, esse daí é meu, e pegou. É isso que mudou na vida dele, não foi o ímpeto dele. Ele sempre teve essa ideia, ele sempre foi zeloso. E ele joga isso na cara da galera, eu sempre fui. Eu perseguia aquilo que depois eu defendia. É isso que ele está querendo dizer. Ele era zeloso, perseguia. E justo. Ele era justo, ele cumpria a lei.
ele era irrepreensível, ele era mais justo que os judaizantes, ele tinha, de acordo com o pensamento judeu, condições de se apresentar diante de Deus de maneira digna. Ele era um cara irrepreensível, cara. Ele fala, eu sou, se for analisar pela lei, vocês não tem nada para falar de mim. Eu sou irrepreensível, não tem repreensão para colocar de mim. E eu tenho muitos motivos. Se é para eu me orgulhar de alguma coisa, eu tenho aqui, ó, berço e tenho conduta. Tem os dois, você não pode falar de nada de mim. Nada de mim. Entendeu? Porém, ele faz o contraponto. Porém, isso, né? Ele fala no 7, ó, tudo isso aqui é lucro. Quer dizer, mas para mim era lucro. Para o judeu, isso aqui é o ideal. Cara, isso aqui é top. Agora eu tenho lucro. Isso um judeu ia falar, esse é o melhor cenário possível. Isso eu posso me orgulhar. Isso para mim é o que traz benefício. Essa retórica de lucro e de perda é uma retórica bem judaica, dos ensinamentos judaicos, então até posteriores. A galera tem muito isso, o que traz benefício, o que traz, para avaliar o que é adequado fazer. Então, Paulo usa um pouco dessa retórica, né? O que é justo, o que traz lucro. Ele justamente fala, cara, olha só, eu tenho até motivo, tem muito motivo para me orgulhar, mas existe algo melhor do que todas essas coisas, né? Que eu poderia contar à vontade. Que são os méritos de Jesus. Ele vai justamente fazer esse contraponto, né? Então, primeiro ele coloca essa ideia entre lucro e perda. Aí a gente usa um pouco a lógica da época. O lucro é aquilo que te coloca em posição vantajosa, que te dá benefício. De perda é o que você considera dispensável, que não é valioso para você guardar. Esse é o pensamento judaico que o Paulo está recorrendo. Né? Assim, ganho é o que você se apega, o lucro é o que você se apega, e perda é o que você não quer ter. É o que você quer abandonar. Né? Então, assim, ele fala, aquilo que vocês acham que é lucro, na verdade é perda. E isso fica muito evidente, porque quando ele fala de perda, cara, a palavra que ele usa não é uma palavra muito ágil, porque o João Almeida, ele tem um pouco né? Vai traduzir de maneira legal, mas ele experimenta, né? Eles fazem uma coisa mais um polimento para não ficar. Tem um pouco de pudor. Essa é a verdade. Porque o termo de fato é fezes, é excremento, é sujeira. É aquele lixo que dá chorume, tá entendendo? É isso que ele está falando. E isso que para vocês é motivo de orgulho, cara. Diante do que eu encontrei, isso tem um valor numa pilha de cocô. É nesses termos que ele está colocando. Quando o profeta fala que as nossas obras são como pano de limpar, de se limpar. Você está entendendo como... Eu gosto de profetas, porque os profetas não têm meio termo. Se você vai pesquisar, estudar os textos originais, você percebe que os caras não medem palavra. É vaca de Bazã, é maldito, vai todo mundo morrer. Não tem nem conversa, ó, Deus mandou falar isso, irmão. Pá! Isso é cocô comparado com a justiça de Deus. Não tem uma polidez de discurso que a gente usa. Então, isso não é muito recomendado. Não tem aquela coisa pastoral. O profeta, irmão, é pancada, muito bom. Muito bom. E ele fala, e isso por quê? Qual é a razão? Qual é a razão daquilo que seria lucro ser chamado de perda? Qual seria a razão? E Paulo elenca um pouco quais são as razões para isso acontecer. A gente volta para o texto aqui. A gente está no 7, né? Mas que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sindebeles considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele pontuou algumas coisas. Olha só, primeiro ele começa com conhecimento. Ele conheceu Jesus. Paulo, e é o que a gente acredita também, Paulo afirma que na estrada para Damasco, ele viu Cristo ressurreto. É esse nível de experiência, de conhecimento de Jesus que Paulo está falando. Ele fala,
considero tudo isso como perda, por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O cara encontrou Jesus Cristo na estrada para Damasco. Ele encontrou de fato, não foi uma visão. O que a gente consegue entender na narrativa de Paulo é que ele encontrou o Cristo no seu corpo glorificado ali, cara a cara. Tanto que o cara fica cego, essa ideia de ficar cego tem muito a ver com a glória que ele manifesta, né? Existe essa ideia da glória que brilha, que cega. Paulo teve uma teofania particular para ele. Esse é o tipo de impacto. Para você pegar um cara que é zeloso, que é fariseu, que é justo, que tem toda essa parte, que persegue mesmo. O cara encontrou que ele perseguia e falou, cara. E Paulo, diante dessa experiência, ele olha para tudo que ele viveu e fala, isso aqui é excremento. Isso aqui não vale nada, diante da experiência que eu tive, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A gente não pode esquecer que quando o cara fala disso, eu conheço a Jesus, nós conhecemos a Jesus. Cara, Paulo viu Jesus cara a cara. Ele teve um contato pessoal, de primeiro grau, usando a linguagem ufológica aqui, para dizer. Teve um contato imediato com Jesus. Esse é o tipo de encontro sublime, de conhecimento sublime que Paulo tem de Jesus Cristo. Que o motivo é olhar para o resto das coisas e achar tudo dispensável, tudo é perda, comparado com o que eu experimentei. Né? Então ele fala, né, por causa disso tudo, por causa dessa sublimidade, eu perdi todo o resto. Ele perdeu tudo, né? Ele perdeu o resto. Perdeu todo o resto do que ele experimentou, né? Justamente ele fala, olha só, a gente às vezes acha que justamente, a gente consegue entender isso, mas Paulo ele perdeu muita coisa quando ele se encontra com Jesus. Ele perde muitos benefícios a olhos humanos. O encontro de Paulo, quando ele fala que isso aqui é refúgio, não quer dizer que ele dispensou voluntariamente e deixou de lado. Ele perdeu, de fato. Existia algo, existia lucro nisso aqui. Ele era um cara muito conceituado, muito aceito. Mas não foi uma só vez que Paulo teve que sair fugindo de lugar quando foi perseguido. Não foi só uma vez que ele foi açoitado, não foi só uma vez que ele foi contestado, que ele foi oprimido, que ele foi desacreditado, que ele foi traído. Não foi só uma vez que isso aconteceu. Quando ele fala que ele perdeu tudo isso, ele perdeu todo o resto. Ele está falando literalmente que ele perdeu muita coisa. Né? Por amor do qual eu perdi todas as coisas. E diante do que ele perdeu, ele fala, isso é excremento de fato. Então ele perdeu todos os benefícios, era um cara muito bem visto. Um cara que estudou aos pés de Gamaliel, um cara como se tivesse estudado em Harvard, uma carreira de alto executivo, ou maior religioso da sua época, um cara que tendo visto o tamanho da repercussão que ele teve no cristianismo, você imagina se ele fosse judeu, né? Ele seria um dos grandes rabis da história judaica. Quando a gente quer ler um comentário judaico, a gente tem os caras lá que são famosões desde sempre. Paulo ia ser provavelmente um desses, entendeu? Dos grandes. Ele perdeu muita coisa, custou, ele pagou o preço, e é isso que ele referencia aqui. Ele pagou o preço para poder ter esse encontro com Jesus. Ele perdeu todas essas coisas. Então Paulo está colocando, ele conheceu a Jesus Cristo e ele perdeu todo o resto e pagou o preço para ter esse encontro com Jesus. Não foi algo de graça, não foi algo que ele voluntariamente, a gente tem uma ideia muito suave em relação a isso, mas ele perdeu de fato muita coisa. É abrir mão de tudo, é cortar relações com todo mundo. A gente não consegue imaginar. Então o cara de fato deve ter cortado a relação com todo mundo. Você começa a tua vida do zero. E mais, você vai andar com a galera que você perseguia. É tipo, ok. Já vai receber a desconfiança desse eterna. Entendeu? Então assim, o negócio foi sério. O negócio foi sério com Paulo. E diante disso ele considera, como eu já falei, todas essas coisas que ele perdeu como estrume, como lixo, como refúgio, como algo que é digno da latrina. Tamanho era o grau de engajamento. A resposta de Paulo, diante de tudo que ele perdeu, não foi uma resposta sempre de eu segui a Cristo, mas eu perdi tanto a Jesus. Eu podia ter uma vida tão melhor, mas eu abri mão. A gente tem essa atitude às vezes, né?
para Jesus. Não, ele olha e fala, esse negócio que eu abri mão, isso é uma porcaria diante do que eu ganhei. A postura dele diante do que ele abriu mão, diante do que ele trocou, da mudança de vida dele, não foi uma resposta sempre de ficar olhando para trás, nossa, olha como isso é valioso, e eu abri mão para Jesus. Seria como se, né? A gente já abre aspas, pior que está sendo gravado. É como você, é o cara que está casado e fica falando de ex. A ex que era boa, que não sei o que, ela é maravilhosa, eu estou casado de firme e forte. É a mesma coisa, não faz muito sentido. Paulo fala o contrário. Isso aqui, ó, não prestava, é como se ele olhasse para o resto da vida e falasse, não prestou ninguém. Eu lembro daquela. Acho que ainda tem muito isso, mas antigamente era mais fácil de ver, quando os testemunhos da igreja, né? Aqueles testemunhos que duravam horas, e o camarada ficava falando tudo de ruim que o cara tinha feito, né, na vida, enquanto parece que tinha um efeito muito grande, né? Quanto mais coisas ruins a pessoa tinha feito, parece que ganhava mais popularidade. É muito estranho isso. É um testemunho. É um testemunho. E eu acho isso interessante, é o que me marca muito nesse texto, essa ideia de como Paulo olha para o passado dele. Ele não olha valorizando para dizer, eu abri mão de muita coisa para estar comigo, para se colocar num lugar exaltado e falar, olha só como eu abri mão de coisas boas na minha vida para seguir o Evangelho. Por mais que ele tenha realmente feito isso. Tudo isso era lucro aos olhos de todo mundo que estava em volta dele, todo mundo que se levantava em oposição a Paulo. Tudo que ele abriu mão era algo louvável, algo maravilhoso. E Paulo fala, para mim isso não quer dizer nada, para mim isso é porcaria comparado com o que eu ganhei. Um dos maiores ensinamentos desse texto para mim é justamente essa percepção sobre as coisas que a gente abre mão, as coisas que a gente deve considerar como refúgio na nossa vida. A gente deve olhar e falar, cara, isso aqui eu abro mão, isso é importante de fato, mas diante do que eu ganhei, isso é lixo. E esse apego, que é algo muito subjetivo e pessoal, que é difícil de perceber, de muitas vezes da gente ser confrontado, é algo que a gente precisa sondar nosso coração e perceber se existe. Se a gente olha para as coisas que a gente deixa de fazer, que a gente abre mão, com esse olhar que Paulo tem. Isso é refúgio, isso não é tão importante assim. Isso, diante do que eu encontrei em Jesus, isso não significa nada. Para mim, essa é a lição principal desse texto, que traz a reflexão sobre a nossa vida. Mas Paulo continua, ele continua aqui, ó. E considera como refúgio para ganhar a Cristo. E aí ele faz uma viradinha aqui no final para a conclusão do texto, né? Eu acho que tem mais uma coisa, acho que pode ser agora azul. Ele fala sobre ganhar, né? O que é ganho? O que é lucro de fato para Paulo? Ele volta a essa ideia. O lucro, o ganho de verdade, verdadeiro. O que é o ganho verdadeiro para Paulo? E ele fala, ó, vocês têm um negócio aqui que vocês acham que é ganho, é isso aqui. Isso aqui eu acho um lixo. Eu vou falar para vocês o que é ganho de verdade. Porque se eu posso me vangloriar, de acordo com a regra de vocês, mas eu posso me vangloriar com outra coisa, que na verdade é ganho de fato. Então ele termina dizendo o que ele de fato pode se vangloriar, que são os versos 9 a 10. Vou botar aqui. 9 a 11. Tá, o que é ganho de verdade? Ele começa aqui, ó, no verso 9. Ser achado por ele não tendo justiça própria. O que é ganho para Paulo? Ser achado é estar sem justiça própria. Sem justiça em si mesmo. Então, assim, num cenário onde as pessoas se consideravam justas, buscavam se apresentar justos diante de Deus, Paulo fala, eu me apresento, eu ganho a Cristo, sendo encontrado sem justiça própria. Porque não é a minha justiça, a justiça própria, ela é inaceitável. É insuficiente. E aí ele vai dizer, ó,
não temos justiça própria, que procede de lei. E quando Paulo fala especialmente de lei, ele está falando justamente algo depois que os profetas já colocavam e que Jesus bate muito, porque não é a obediência que gera a aceitação de Deus. A ideia de que você consegue cumprir a lei de maneira perfeita para ser aceito por Deus é uma perversão que aconteceu justamente porque os judeus, diante de toda da sua própria posição de vantagem, de serem aceitos como filhos, de serem nação santa, eles começam a se vangloriar e começam a falar. A partir do momento que você aceita, você começa a achar que você tem posse daquilo. Isso acontece com a gente muitas vezes. A gente tem coisas das quais nós não temos mérito no recebimento, e por termos posse dela há muito tempo, a gente começa a se achar donos dela e merecedores dela. E aí a gente começa a achar jeitos de se sentir merecedor de algo. Isso acontece em relacionamentos, isso acontece muito com filho de pai que tem dinheiro, é a galera. Eu falo isso porque assim, a gente não tem dinheiro, né? A classe média, quando eu falo de dinheiro, eu estou falando que a galera tem muito dinheiro, né? Eu vivo bem, eu vivo bem. Mas a galera que às vezes tem uma certa posição de vantagem, de benefício, se vê como privilegiado, mas esse privilégio não é visto como algo que foi dado, que se é grato a Deus, fala, poxa, muito obrigado, porque meus pais puderam me dar essa condição de vida. Não tem esse pensamento, eu tenho, tipo, eu sou agraciado por Deus, eu sou como é que alecrim dourado, que nasceu no pasto sem ser plantado. Filho predileto. Eu sou merecedor desse benefício. Sou merecedor. E aí você olha e fala, e tudo que eu faço é bom. Todos os meus posicionamentos são adequados. Isso pode acontecer com a gente se a gente esquece que é o Evangelho. A gente começa a achar que o Evangelho são as coisas que nós fazemos. A gente usa isso de maneira coloquial. A gente usa uma frase que está certa, mas tecnicamente está errada. Que é vou viver o Evangelho. Não, você não vive o Evangelho. A boa notícia é o que Jesus fez pela gente. O Tim Keller divide isso perfeitamente. A gente vive os efeitos do Evangelho, não são o Evangelho. A obra de Jesus é o que foi feito em nosso favor. A boa notícia é que algo foi feito em nosso favor que nós não poderíamos fazer. E essa é a situação de Paulo. Ele se apresenta diante de Deus sem justiça própria. Não se apresenta como justo, mas como carecedor da justiça de outro. Ele se apresenta diante de Deus e ele considera isso como lucro. Uma posição de vantagem, uma posição que você pode se alegrar para você conseguir se apresentar diante de Deus e falar: eu preciso que você me dê a sua justiça, porque eu não tenho justiça própria para me apresentar. Não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer. Por favor, me aceita. Vocês estão entendendo? A diferença é essa. A diferença é essa. E a gente fala de justiça, o texto continua aqui, vou de repente conseguir terminar rapidinho. Senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus. Essa justiça que existe, ela existe pela fé. Ela tem um objeto que é Jesus. A fé é confiança. Quando ele fala, a gente tem alguns jeitos de ler esse texto, né? Mas todos levam a essa percepção. A gente confia na obra de Jesus, porque Jesus foi fiel e obediente ao Pai e se entregou em nosso lugar, e foi até a cruz, sendo perfeito, puro, e comprou um povo para si. E aí o que acontece? A gente confia que isso é suficiente. O mediante a fé não é pelo tamanho da fé, mas é pelo objeto da fé. Não é a intensidade da nossa fé, mas em quem a nossa fé está firmada. Essa é a percepção que não pode sair do nosso coração, em nenhum momento. Porque Jesus, quando encontra um homem que é incrédulo, o homem fala, Jesus fala, você crê? Ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Até a força da nossa fé depende do sustento de Deus. Deus consegue nos ajudar na nossa incredulidade, fortalecer a nossa fé na nossa incredulidade. Para quê? Para a gente confiar que a obra de Jesus é suficiente. Esse é o centro do Evangelho. É confiar que o que Jesus Cristo fez é suficiente.
E quando a gente acredita e confia de fato, isso se manifesta, isso tem efeito na nossa vida. Esses são os efeitos do Evangelho. A gente consegue perdoar porque a gente crê que o perdão de Jesus é suficiente. E se a gente perdoar o outro, nada nos falta. A gente não precisa de justiça própria. A gente não precisa que ninguém vingue o que a gente fez, porque Jesus Cristo nos perdoou. Eu me garanto no perdão dele. Eu posso perdoar o outro porque eu fui perdoado. Eu consigo servir quem me traiu como Jesus ao lavar os pés de Judas, que o traiu, porque o meu Deus também fez isso. Porque eu era pecador, eu era traidor, eu rejeitava e ele mesmo assim me aceitou. Vocês entendem como isso vai afetando a nossa vida? Eu tenho generosidade porque em Jesus Cristo eu recebi algo que é impagável. Como é que eu vou olhar para as minhas finanças e pensar, poxa, eu preciso segurar isso é meu? Não, eu tenho plena segurança que Deus, que me deu a salvação e me deu tudo em Jesus Cristo, me garante que está tudo bem, eu posso ser generoso, eu estou livre. Essa é a liberdade que Paulo fala, nós somos libertos para isso. A gente é liberto do jugo do pecado, porque o que nos leva a não perdoar, a não servir o outro, a olhar de maneira gananciosa para nossas próprias finanças, é justamente esse medo, esse pecado, essa falta de confiança de que o que Jesus Cristo fez na cruz é suficiente, a ponto de nos garantir e fazer todas as outras coisas na nossa vida. É justamente disso que Paulo está falando. A justiça que a gente recebe de Deus, ela vem por essa confiança no que Jesus Cristo fez. Tem gente que lê o texto como fidelidade, pela fidelidade de Jesus, que também é uma forma muito interessante de ler o texto, que fala justamente a gente é justificado porque Jesus foi fiel a Deus e obedeceu e se entregou em nosso lugar também. E a gente confia nisso. Talvez seria até mais claro a gente entender o texto. A gente confia na obediência de Jesus na cruz. É disso que Paulo está falando, é isso que é o ganho dele. E aí ele continua. Isso tem algumas consequências, né? E tem algumas finalidades. Né? Então, para o conhecer o poder da sua ressurreição, comunhão do seu sofrimento, conformando com ele na sua morte. E Paulo aqui, para a gente terminar, ele traz duas coisas muito interessantes, que na minha cabeça são muito contraculturais, a gente não vê muito, entendeu? Você não falar. Primeiro é no poder da sua ressurreição. Paulo viu Cristo ressurreto. Você imagina a cabeça do cara. O cara que não ouve que está morto. O cara não só aparece uma teofania, ele está vivo. E Paulo é o cara que fala da ressurreição dos mortos de maneira mais enfática. Ele fala de corpo glorificado, ele fala de ser ressuscitado e trazido dos mortos sem pecado, de maneira que a gente não consegue sequer imaginar. Só que isso é uma ressurreição que é escatológica, né? Mas também que é presente. Porque a gente entende que a gente vai ser ressuscitado no último dia, mas também que hoje a gente vive uma vida, a gente recebe uma vida diferente. Uma vitalidade diferente, que é reconciliado com Deus hoje, e a gente experimenta efeitos dessa ressurreição futura hoje. A gente às vezes não entende que a gente sai da morte para a vida, de fato. A gente acha que é só uma afirmação de fé que a gente faz na nossa cabeça e nós aceitamos Jesus. Mas ele, de fato, que Jesus diz para Nicodemos, é que você precisa nascer de novo. A gente nasce de novo. O Jonathan Edwards fala isso nos seus escritos. Ele fala justamente que quando nós somos encontrados com Jesus, nosso coração ele ganha novos apetites, novos gostos. O gosto por Deus. A nova natureza que surge em nós é justamente essa natureza que começa a amar a Deus. É algo que a gente não consegue fazer sozinho. Amar a Deus, encontrar prazer nele, em buscá-lo, em conhecê-lo, isso é fruto de um poder de ressurreição que dá uma nova vida. E já é uma antecipação do futuro, porque aí eu já começo a viajar. Mas aí a gente vai passar o resto da eternidade na Nova Jerusalém com o Pai, adorando e gozando dele e se alegrando na presença de Deus. E a gente já recebe isso, não chamo isso na teologia de antecipação escatológica, a gente já recebe hoje uma antecipação escatológica do prazer que a gente vai experimentar na nossa comunhão com Deus por toda a eternidade. Isso é algo que é parte da nova vida, porque a gente está morto para Deus. Sem Jesus a gente está morto, a gente não consegue se alegrar
em Deus, conhecê-lo, a gente não consegue encontrar essa fonte última da alegria para a qual nós fomos criados. Mas em Jesus a gente recebe essa nova vida. A gente consegue encontrar prazer nele. A gente consegue. O Jonathan Harris fala do paladar espiritual. É ele ou o Martin Lloyd Jones? Porque depois fala na internet, o cara vai procurar onde é que está a situação. Mas é um paladar, a gente tem um paladar espiritual para coisas que a gente não tinha paladar antes. Isso já é uma vida diferente, é um sinal de vida nova. E aí, para a gente terminar, tem também o sofrimento. E aí a gente termina derrubando qualquer teologia de prosperidade que a gente possa imaginar. Porque o que Paulo termina dizendo no texto é: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo fala é que depois ele destrincha, ele diz assim: se com Cristo eu quero ser ressuscitado, com ele eu tenho que morrer também. Eu tenho que morrer para mim mesmo, porque Cristo morreu. Se eu quero receber uma nova vida, eu tenho que deixar morrer. Tenho que mortificar minha carne, tenho que mortificar o meu lado pecador, eu tenho que olhar para o meu lado que ainda não foi redimido, que precisa ser consertado como algo que precisa ser deixado para morrer. E às vezes tem que ser açoitado e morto, mantido sob controle. Mas ele fala também, olha só, assim como Jesus sofreu e morreu, eu também, quando ele fala de comunhão do sofrimento, comunhão do seu sofrimento, ele fala de coinonia. Olha aí. Na coinonia do seu sofrimento. Para a gente encontrar essa ressurreição, encontrar a nova vida, a gente precisa o quê? Participar também da morte. Isso é algo também muito contracultural no evangelicalismo moderno. Falar que a gente precisa morrer com Cristo, ninguém fala. Falar que a gente precisa participar do seu sofrimento é algo que a gente tem pouca disposição de fazer. Do seu sofrer participar. A gente canta essa parte com menos convicção que a outra. Seu sofrer participar. Esperando que Deus nos escute. Torcendo para Deus nos escutar. Não que a gente tenha que ficar buscando sofrimento, não é isso que eu falo, mas o coração disposto é, diante da perseguição, Jesus fala para os discípulos, né? Bem-aventurados vocês são, se por causa de mim, por causa do meu nome, vocês são alvos de mentira, de perseguição. Bem abençoados vocês são. E Paulo fala um negócio que fica na minha cabeça, que é difícil de entender. Porque eu não acho que a gente experimenta isso de fato. A gente experimenta isso de escala muito pequena. Ele fala que eu louvo a Deus por ter sido encontrado, por ele ter me encontrado digno de sofrer pelo seu nome. Você fica, cara, é pesado. Deus seja louvado, Deus eu te louvo, porque o Senhor olhou para mim e falou, cara, esse é digno de sofrer pelo meu nome. E isso é o que a gente experimenta de fato. A gente experimenta na nossa vida sofrer pelo nome de Jesus. A gente não sofre. Não estou contando real, a gente não sofre. Quando as pessoas me rejeitam, nos abandonam, cortam relações porque nós professamos a fé de Jesus, isso não é sofrer. Quando eu falo de sofrer, eu estou falando de outras coisas. Um pouco mais além. O sofrer, por causa do Evangelho, que Jesus está falando, um pouco mais além do que isso. Fala, no dia que a gente tiver que correr para não ser apedrejado, no dia que a gente correr perigo de vida, no dia que a gente tiver que desobedecer, cometer desobediência civil para professar nossa fé em Jesus, é o dia que a gente vai começar a sofrer por isso. E aí o dia que a gente estiver preso, eu falei, no dia que vocês forem visitar na prisão, porque pastor primeiro, pastor primeiro vai ser preso. A gente tem que ter a alegria de se encontrar digno por sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Porque a gente está tendo comunhão no sofrimento. A gente é chamado para ser imitador de Cristo. Olha isso. E a gente acha que imitador é ser legal, é perdoar, é ser bonzinho. Não, existe também o sofrer. E Paulo fala disso. Comunhão no sofrimento. Participar do sofrimento de Cristo. Se eu falei que o texto tem ideias interessantes, essa também é outra muito importante do texto. A ideia da comunhão no sofrimento. E se a gente rejeita os falsos
falsos profetas, a gente se indispõe com muitas pessoas. Essa é a verdade. A gente tem que ter o nosso coração disposto a se levantar contra quem traz falsos ensinos. São outras lições, mas lugar de divergência teológica de verdade não é dele, não sai. Herege, sai. Existe essa posição. E a gente se coloca, ó, a gente crê nisso, é isso que a Escritura diz. E se necessário, a gente sofre por causa disso. Eu acho que às vezes a gente está muito preocupado em não sofrer por causa do Evangelho. A gente quer mudar os caras, a gente quer governar para poder não sofrer. Está em teste você ser criticado por isso. Mas a gente está muito preocupado em estabelecer leis para que a gente não sofra por causa do Evangelho. Não é questão de se envolver com os caras, a questão é a nossa preocupação em algum momento maior é se proteger de sofrer por causa do Evangelho. De não ser perseguido, olha isso. Não que a gente não tenha que se proteger, mas o ponto é, a nossa preocupação às vezes é maior do que qualquer outras coisas. Nossa preocupação não é nem de obedecer, é de não sofrer. Está preocupado em governar para não sofrer por causa do Evangelho, está com medo de ser perseguido. E precisamos ter coragem para a gente ter essa ousadia de, se necessário, se todo mundo, se entrar qualquer um que entra aí e queira se opor, a gente fala, não, a gente não muda, se quer aprender, vem atrás da gente. A gente até dá uma corrida. Mas se pegar a gente sofre por nome de Jesus. A gente tem um coração disposto a participar do sofrimento de Cristo, se for necessário. E que a gente tenha esse ímpeto no nosso coração. Glória a Deus por sermos dignos de sofrer. Que nós sejamos encontrados dignos. Quando sejamos encontrados dignos de sofrer. Voltamos aqui, meus irmãos. Essa foi a aula do nosso professor. E aí eu deixo aí a oportunidade de falar, né, para quem quiser. Nós já estamos aqui com o horário avançado. São 9h48. Mas se alguém quiser e puder falar, fique bem à vontade. Essa finalização da aula, da minha parte, da minha compreensão, que acho que foi muito pertinente, né? E me lembrou a parábola da pérola, né? Vou até abrir aqui uma parábola curtinha, está em Mateus 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então, esse é o efeito do evangelho verdadeiro, né? Ele realmente molda as pessoas para que as pessoas tenham, de fato, em Cristo, aquilo que há de mais importante, né? Essa parábola, obviamente, se a gente for pensar nos detalhes, ela está demonstrando uma situação perfeita. Obviamente que nós, né, por sermos pecadores, sempre vamos estar lutando para que a gente tenha essa conduta de realmente colocar o Senhor Jesus Cristo com aquilo que é de mais importante nas nossas vidas. O nosso Salvador, aquele que realmente nos comprou, aquele a quem nós precisamos dedicar a adoração. E todas as outras coisas que a gente tem, todas as outras preocupações, seja com dinheiro, seja com trabalho, comida, então tudo isso se torna secundário, né? E a gente passa a ter essa seriedade. Então, eu acho assim, inclusive a nossa vida, né? Que vendo aí essa finalização, eu até pontuo, né, que talvez quem esteja acompanhando a gente já tenha visto a gente falar algumas vezes a respeito dessa ação dos cristãos abrirem mão até mesmo da segurança da própria vida para poder testemunhar de Cristo, porque afinal era o mais importante, né? A gente já falou algumas vezes isso, talvez algumas pessoas podem até ficar impressionadas um pouco com isso, achando que isso pode ser
algo que seja sinais dos tempos, né? Sinais de que Jesus está voltando, né? De que estamos à beira dos últimos dias. Mas a verdade é que os cristãos, desde o início, sempre tiveram essa mentalidade, né? Então, não é algo novo, não é uma situação que, 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 que diz respeito ao tempo, mas diz respeito à natureza daquelas pessoas que são nascidas de novo. Então, isso era o que eu queria compartilhar. E acho que a aula foi muito feliz em numa sistematização concisa, né? Colocar ali os elementos que fazem com que a gente tenha uma maior percepção a respeito daqueles que proclamam de fato o Evangelho e daqueles que estão falando coisas que são do coração do homem, né? E a gente vê isso acontecendo aos montes. Então, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso em alguns na internet, onde a mensagem do Evangelho acaba sendo corrompida por humanismo, por todo tipo de ideologia que acaba corrompendo. E essa pérola preciosa, que deveria ser preciosa, né, na vida do ser humano, acaba sendo algo maculado, né? Algo que não traz o benefício que as escrituras nos fornecem, que é de fato nós temos uma vida dedicadas ao senhorio de Cristo. É isso que eu queria falar. Fátima, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, tem não. Assim, o tema é bem antigo e bem atual ao mesmo tempo, né? Que a gente pode trazer para hoje em dia e também vai ser futuro. Também vai ser futuro a gente olhando pelo resto da explicação toda, né? E ele sempre explica muito bem, ele desfia tudo e dá exemplos. Acho que foi bem explicado, não tem dúvida. Perfeito. Nós precisamos ficar atentos, né, a essas questões. Nunca é fácil a gente lidar com esse problema, que é o problema realmente da proclamação do Evangelho, do Evangelho ser de fato como sendo o instrumento que Deus revelou aos apóstolos, para que ele não seja corrompido por achismos e por coisas que são do nosso ser, né? Eu acho que nunca a mensagem esteja tão poluída, né, como nos nossos dias. Será que eu posso dizer isso? Porque o Gerson, no início da aula, chegou a mencionar ali a questão das heresias que tinham naquele momento, né? Então, talvez seja só um exagero a gente falar isso. Um reflexo de como o ser humano era e é hoje ainda, parece não ter mudado. O ser humano continua idólatra, continua é, é, não oferecendo a Deus toda a sua vida, né? Há aqueles que até enxergam em Cristo uma pessoa importante, mas ainda no fundo carregam as suas ideologias e as suas lutas como sendo o principal, né? Isso é confuso, né? E acaba não trazendo a libertação necessária para o ser humano, porque falando claramente para que todos entendam o risco de nós poluirmos o evangelho com as ideologias é nós acabarmos criando ali um Cristo com algum defeito que não, como alguns mencionam, dependendo da ideologia que tem, de repente fazer acepção de pecado, né? Dizer que isso aqui era pecado no passado, mas hoje não é mais, né? Ou então as heresias de sempre, né? Como foi falado, né? De que Cristo não ressuscitou, né? De que o pecado é algo muito
como é que eu vou dizer? Pecado é algo muito alegórico, né, e Coisa de tal, e aí antigamente. Hoje em dia é sim, diferente, não é mais assim. As pessoas mudaram, os tempos mudaram. No fim das contas, é tudo a exato. mesma coisa. Só é da Tem uma mesma recente que coisa. eu escutei, que é aquela de que Jesus não, assim, aquilo que Jesus teve para fazer, né, para no mundo, o objetivo principal que ele veio no mundo é acabar com a opressão, né, dos dominadores contra os oprimidos. A mensagem é basicamente essa para algumas pessoas e deixa cá meio que de escanteio a questão da salvação do homem, do pecado, né, da sua condenação. Então a gente tem que ficar muito atentos a isso. Temos que Ah, acho que é constantemente quando a estarmos pessoa pega estudando as o escrituras. bonde andando, né? A pessoa não sabe como é que iniciou, pega o bonde andando e aí chega nessa conclusão e pronto. Hum. Para algumas pessoas é muito Adão e Eva, interessante crer isso. historinha. Adão, Para algumas pessoas é muito interessante crer isso, porque a pessoa não vai precisar facilita, abandonar a sua filosofia, não vai precisar abandonar a sua facilita. filosofia. É, Né? Quem sabe até não vai poder, não vai precisar abandonar uma vida de pecado, por exemplo. Né? Então é preciso ficar muito atento. Né? O Evangelho ele realmente é uma é como Jesus falou que é uma espada, né, que divide o ser humano. Aquele que é o antigo homem e o novo homem. Então a gente realmente tem que entender que o Evangelho ele é essa mensagem de salvação que Jesus Cristo fez na cruz por nós, né? E que a partir de então o Espírito Santo realinha as nossas vidas para que a gente possa obedecer a Ele e louvá-lo. Né? Acho que sempre vai ficar muito notório essa questão de nós buscarmos amar mais a Deus para que a gente não ame tanto o mundo, né? Uma vez que essa é a natureza mais o traço mais certo da natureza humana corrompida, que é de fato amar as coisas que existem no mundo. Né? As coisas no mundo, muitas coisas são boas, né? Então a gente, claro que a gente não vai começar a viver como aquelas pessoas que ficam se abstendo de tudo que é bom só porque é material e pertence ao mundo. Mas a gente tem que, de fato, colocar todas essas coisas em segundo plano e Cristo em primeiro, né? O fim principal do homem é adorar a Deus, é se alegrar no Senhor. E é isso que, de fato, nos faz caminhar melhor, nos faz realmente ter uma vida de vitória contra o pecado. Porque uma vez que a gente está amando mais o Senhor do que as nossas próprias paixões, né? Não estou dizendo que a gente não vai cometer deslizes, que tem que ficar muito claro isso. Né? Todos aqueles que são nascidos de novo estão sujeitos a pecado, sim, né? Mas o nascido de novo, ele não fica na prática do pecado. Né? E é por isso que a gente precisa falar muito a respeito disso e nos lembrar constantemente, através de estudos como esse, né, que a mensagem ela não pode ser corrompida. Eu acho que é isso, meus irmãos. São 10 horas agora, né? E vamos encerrar, então, né, a nossa classe. Eu queria agradecer a presença da Fátima e da Ana aqui na nossa classe, na sala no Zoom. Né? Aproveitar aqui e dar um alô e um abraço para todo mundo que está Boa noite participando para aqui. vocês. Oi, tudo bem, irmã? O Luiz Carlos, o Ranilton, nosso professor, está participando pelo YouTube. A Irene Aquino, Sueli Freitas, quem mais? Por enquanto só. A gente sabe que esses são os que estavam acompanhando ao vivo, mas depois a aula fica disponível para todo mundo, então
fica aqui o nosso abraço a cada um de vocês que vai participar dessa aula. Então, vamos orar então para Boa encerrar. noite, boa semana para vocês todos. Obrigado, Ana. Para você também. Mas vamos orar para encerrar, e aí depois a gente fala o nosso moto. Eu vou orar, aí depois a Fátima pode falar o moto da classe, e aí depois eu falo o moto da nossa revista. Pode ser, Fátima? Fátima? Pode? Uhum. Ih, ó o Ranilton chegando aí no finalzinho. Eu estava caladinho, esperto aqui, estava secreto. Aí ele veio só para falar a moto. Eu estava só ouvindo o que vocês estavam falando, para saber se era a mesma coisa que estava no YouTube. Então vou fazer uma inversão aqui. Então, Hamilton, você faz a oração final, aí depois a Fátima vai falar o moto da classe, e aí, por fim, eu falo o moto da nossa revista. Pode ser? Fechado, meu irmão. Primeiro, deixa eu só falar duas coisinhas. Porque até esse comentário no YouTube, eu interagi com o Luiz, com a Sueli, e a lição ela exalta o espírito faccioso e o provocador de contenda como características do falso mestre, né? Só dois detalhes para que a gente identifique mais claramente esse tipo de pessoa, ou melhor, não seja esse tipo de pessoa também. Quer dizer, a gente pode escorregar nisso e daqui a pouco aí está promovendo divisões e espírito faccioso. E outra coisa, e a aula foi muito boa, e outra coisa que eu queria comentar, e aí é mais fazendo um meia-culpa, é que no dia 13 foi o aniversário do nosso irmão Francisco, dia 13. Foi uma segunda-feira, foi feriado aqui em Cabo Frio. Aí foi feriado em Cabo Frio 13, foi 15 de novembro feriado, e dia 20 de novembro aí eu perdi a minha agenda dessa semana, justamente nessa semana. Então, vai deixar gravado aqui. Meia culpa, foi mal, Francisco. Ele não apareceu ali hoje no YouTube, senão eu ia deixar registrado ali. Mas a gente vai orar por ele, pela vida dele, um irmão precioso para nós, como todos aqui, da classe Log, né? E é um prazer estar com os irmãos, com as irmãs e com o irmão Francisco também. Tudo bem, ele economizou no churrasco, né? Ninguém lembrou, ninguém foi convidado também. Justamente não pode ter sido convidado mesmo. Está tranquilo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos permite viver, principalmente por essa noite, final de noite, que tu permites que nós estejamos juntos, reunidos aqui, em comunhão com os remidos, lavados pelo sangue de Jesus e reunidos pela graça de Jesus. Graça e pela misericórdia de Jesus. Ao redor da tua palavra, para entendermos mais de ti, para compreendermos mais de ti, para nos aperfeiçoarmos mais, né, através do teu Espírito agindo em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais momentos como esse. Ajuda-nos, Senhor, a termos disposição para estudar a tua palavra. E não só disposição para estudar a tua palavra, disposição para propagar a tua palavra, propagar o evangelho de verdade, que o mundo tanto carece. O evangelho que nos salvou, que está disponível ainda para as pessoas. Salva pessoas, Senhor, através da nossa vida imperfeita, nós sabemos, o Senhor tem derramado sobre nós misericórdia todos os dias. Nós clamamos pelas pessoas que estão ao nosso redor, bem pertinho de nós, e estão indo para a perdição. Nós sabemos disso. Muitas vezes desconsideramos isso, ou deixamos de... ficamos indiferentes, falamos e saímos correndo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nisso, porque se o Senhor não fizer isso, ninguém vai fazer. Se eu não colocar no nosso coração esse desejo pelas almas perdidas, esse desejo de pregar o Evangelho, esse desejo de passar para o mundo a respeito do teu amor, que nos salvou, ninguém vai fazer. Embora isso também dependa do Senhor, a gente sabe, se a gente não fizer, as pedras clamarão, o Senhor vai dar um jeito, mas cabe a nós, Senhor, cabe a nós, cada um de nós, né, falarmos do Evangelho que nos salvou para as pessoas que estão próximas de nós.
Tem misericórdia dos nossos familiares que ainda não se converteram ao Senhor, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo. Tem misericórdia também, Senhor, dos que frequentam, dos falsos mestres, que nos cercam muitas vezes. Tem misericórdia deles, dos familiares deles. Toca o coração deles para que eles venham a ser convertidos pelo Senhor, ao Senhor mesmo. Porque é assim que acontece. Pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós pedimos por essas almas. Nesse momento, queremos nos lembrar do nosso irmão querido Francisco Maciel, que fez aniversário no dia 13 de novembro, e eu, principalmente, não lembramos na data, mas eu tenho convicção, tenho certeza que o Senhor sempre lembra dele. Ele é um irmão muito querido por nós, e nós te pedimos, meio que atrasado, não, o Senhor nunca se atrasa, eu que estou atrasado, e as ricas bênçãos do Senhor continuem a ser derramadas na vida do irmão Francisco, na vida da família dele, né? Ajuda, sustenta, né? Anima teu servo, né? A que ele continue conosco, estudando a palavra do Senhor, conosco, ele é um irmão precioso para nós. Abençoa ele, Senhor. Abençoa também todos que participaram dessa aula hoje, online, ao vivo, a Fátima, a Ana, ao Will, principalmente, o coordenador da classe, e o cabeça que o senhor colocou na nossa classe para liderar esses estudos. Abençoa a vida dele, suas famílias, seus familiares. Abençoa também os irmãos e as irmãs que participaram no YouTube, minha mãe, Irene, irmã Sueli, lá de Petrópolis, meu irmão Diácono Luiz Carlos, precioso para nós. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez te pedindo uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor. Abençoa todos os irmãos e as irmãs que vão estar assistindo essas aulas, essa aula futuramente, que a bênção do Senhor também esteja sobre ele. Pedimos que seja assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Oi. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. E vamos ao moto da nossa revista. Está em Filipenses 3, versículos 13b e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.